Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No vídeo passado eu mencionei que os próximos vídeos seriam a respeito da oração. Eu não sei se serão 3 vídeos, 4 vídeos, o Senhor sabe melhor do que eu. A gente vai ver como a coisa vai caminhando aqui. Mas a gente vai tocar nesse tema da oração, porque, como eu mencionei antes, se a gente somente aprende e a coisa fica somente na cabeça, no intelecto, ela não baixa para o coração, a gente pode conhecer muito de Deus, mas a gente não vai conhecer a Deus. E a gente também não vai se deixar ser conhecido por Ele. E a nossa proposta dessa formação crescendo na fé, é basicamente isso. Que a gente possa realmente conhecer a nossa fé verdadeiramente, intelectualmente, sim, mas que também seja um deixar-se conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Porque é isso que transforma a nossa vida, é isso que nos muda, isso que nos dá essa graça de poder saborear a verdade transformadora da palavra de Deus. Então é importante que a gente reze. Eu gostaria de tomar como base para a gente hoje aqui as leituras da missa de hoje. Hoje, onde eu estou gravando esse vídeo, esse dia de hoje é terça-feira da primeira semana da Quaresma. E as leituras de hoje são leituras chaves, profundas, nesse entendimento da oração. A primeira leitura vem do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10 a 11. E o evangelho vem de São Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. A primeira leitura diz o seguinte: Isto diz o Senhor: Assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Então aqui o Senhor está nos dizendo que a palavra que sai da boca dele, ela tem um poder de realizar tudo aquilo que Deus deseja. E essa passagem nos faz a gente lembrar a parábola do semeador. A semente jogada por Deus, ela quer encontrar uma terra boa, uma terra onde ela possa produzir frutos e frutos em abundância. E a oração é o quê? A oração é o diálogo, na qual a gente fala com Deus e Deus fala com a gente. É muito importante, sim, que a gente fale com Deus, é essencial, é necessário. A gente poder abrir o nosso coração para Deus, nosso Pai, e dizer tudo o que está passando em nossas vidas. Nossos desejos, nossas tristezas, nossas resistências, nossas chateações, aquilo que a gente precisa, nossas intenções, rezar por outras pessoas, pela salvação do mundo, tudo. Tudo Deus quer saber, conhecer e escutar de nós. Por quê? Porque Ele é Pai. Ele nos ama. Ele quer fazer parte da nossa vida, em tudo. Então é importante que a gente fale com Deus. Mas, mais importante do que aquilo que a gente precisa falar com Deus, é aquilo que Ele tem para falar com a gente. A palavra que Ele fala, que a gente escuta, que a gente recebe e permite que essa palavra não somente fique na mente, mas ela desça ao coração. Então, a palavra que sair de minha boca não voltará vazia, antes realizará tudo que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendia enviá-la. A gente precisa reconhecer que a oração, para ser oração, ela precisa ser um diálogo. Não é somente falar com Deus, mas a gente precisa escutar de Deus. E é mais importante para a gente escutar de Deus do que falar com Deus. Não estou dizendo para a gente não falar com Deus, porque outra vez, já disse isso e repito, é importante, é necessário, é essencial que a gente fale com Deus, que a gente abra o nosso coração para Deus, para tudo que está acontecendo na nossa vida, para que a gente se expresse livremente diante dele, como filhos. É importante nesse diálogo, porque isso abre o nosso coração. Deus sabe de tudo, é verdade. Mas mesmo assim, Ele quer escutar de mim e de você o que a gente tem para falar para Ele. Mas é mais importante do que
aquilo que a gente tem para falar, o que Ele tem para falar para a gente. Porque é essa palavra que vem a nós desde o coração de Deus, que vem com esse poder de transformar, de renovar, de santificar, de curar, de libertar, de iluminar, de nos dar vida e vida em abundância. Isso é muito importante a gente ter em mente isso. Aquilo que Deus tem para falar para a gente é mais importante daquilo que eu tenho para falar para Deus. Por isso, eu preciso falar, mas eu também preciso escutar. E o Evangelho nos coloca na disponibilidade, nessa atitude de abertura a essa palavra, quando Jesus nos ensina da maneira que Ele quer que a gente reze. Então, aqui no Evangelho, a gente escuta que Jesus disse a seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes do que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, o que Jesus nos ensina aqui a como a gente rezar? É importante que a oração seja um diálogo. E aqui o Jesus vem a nos dizer do perigo de transformar a nossa oração em esse usar muitas palavras, como fazem os pagãos. Aqui, o ponto que a gente precisa aprender não é o fato de usar muitas palavras. O original grego, que o Novo Testamento foi escrito em grego, batalogesete, significa aqui uma repetição vã de palavras. Uma repetição aonde, assim como faziam os pagãos nesse pensamento que não é cristão, se você repetir essa encantação, essa palavra mágica, esse ritual, não abracadabra, pirilim pim pim, se você repete essas palavras dessa maneira assim, você vai fazer com que a divindade responda à sua vontade e faça o que você quer. Então a oração cristã não é isso. Não é uma repetição vazia de palavras. Não é uma repetição vazia de uma fórmula, falada de boca para fora. Mas ela precisa ser o quê? Uma relação de amor, onde a gente fala com Deus e onde Deus fala com a gente. E aqui a atitude básica, fundamental de fé da oração, a gente aprende no Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração para ser rezada, é uma oração vocal, como a gente vai explicar em vídeos futuros, é uma oração que está ali prontinha para a gente ser rezada, mas além de ser uma oração para ser rezada, ela também é uma oração para ser vivida e informar a nossa vida. Na igreja a gente fala que a lei da oração, a lei do orar, ela informa a nossa lei do crer, da vivência da fé. Lex orandi, lex credenti. Não, a gente fala isso na teologia, a gente aprende isso no seminário. Então, quando a gente olha para o Pai Nosso, existem duas partes do Pai Nosso. A primeira parte começa com Pai Nosso. E a segunda parte começa com o Pão Nosso. A primeira parte nos ensina a atitude, os sentimentos, os desejos que precisam estar ali no nosso coração para a gente poder rezar de uma maneira cristã. E a segunda parte vem nos falar das nossas necessidades e de como Deus quer suprir essas necessidades. Então, a primeira parte do Pai Nosso diz o seguinte: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então aqui a oração que Jesus nos dá, nos ensina que em primeiro lugar, a gente está se dirigindo a quem? A Deus, sim, mas especificamente a gente está se dirigindo ao Pai. Pai nosso. Deus é nosso Pai de uma maneira mais geral e mais impersonal, se eu posso usar essa palavra, né? Porque Ele é nosso Criador. Ele é Pai de tudo aquilo que Ele cria. Mas não é a mesma paternidade do que a paternidade que o Pai tem a respeito do seu Filho, o Verbo de Deus,
que quando ele se encarnou e se fez homem, se fez carne e habitou entre nós, recebeu o nome de Jesus. Então, a relação de Deus Pai com a relação de Jesus é única. É uma relação de amor do Pai ao seu único Filho. Jesus é a razão da alegria do Pai. Então, Jesus é a imagem do Pai. Jesus é o Filho que é gerado desde toda a eternidade do Pai. Eles estão sempre nessa relação de amor. Então, quando a gente reza Pai Nosso, o que a gente está dizendo aqui? Pelo batismo, pela qual Deus nos perdoa os pecados e, além do perdão, nos dá uma vida nova, Ele nos adota como seus filhos pela graça do Espírito Santo. E essa graça do Espírito Santo, que vem com esse poder de nos santificar e nos dar uma vida nova, é a própria vida de Deus que vem ser vivida em nós e pela qual a gente é unido a Jesus como parte do seu corpo, como igreja. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Então, a oração do Pai Nosso nos ensina que a minha atitude de fé é de olhar para o céu, não em fé, tanto com os olhos fechados, orando com o corpo, que também é importante. Quando eu estou falando com Deus, meu Pai, eu estou entrando na relação que Jesus tem com o Pai e que o Pai tem com Jesus. E quando eu estou olhando para o Pai e falando com Ele, eu estou falando com Ele com toda a confiança que eu sei que esse Pai me ama, com amor louco, porque eu sou a razão, se podemos dizer dessa maneira, do seu ser, da sua vida. Eu sou a alegria do Pai. O Pai me adotou e Ele me ama com o amor que Ele ama Jesus. Ele olha para mim, Ele vê Jesus em mim. Então, nessa oração que eu estou falando com Deus, meu Pai, que estás nos céus, e não está somente no céu, porque quando eu fui batizado, esse céu veio habitar dentro da minha alma. Por quê? Porque Deus é maior do que os céus. Os céus estão em Deus. E Deus habita em minha alma se eu estou no estado de graça, então os céus também estão aqui dentro. Nos ensina a Santa Elizabeth da Trindade. Então, eu estou falando na intimidade do meu ser com meu Pai. E o que eu estou pedindo para Ele? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essas petições para que o nome de Deus seja santificado, que o reino de Deus se manifeste e que a vontade dele se faça aqui na terra como nos céus, são os desejos, os sentimentos que estão no coração de Jesus. Então, o Pai Nosso vem nos dizer que a oração cristã e a oração do Pai Nosso, ela precisa ser movida, ou melhor, ela precisa nos mover a cada vez mais que a gente seja moldados, conformados à pessoa de Jesus, para que, assim como diz São Paulo em Filipenses capítulo 2, que a gente tenha os sentimentos, os pensamentos de Jesus Cristo. Cada vez mais a gente seja como Ele. Que a gente deseja a glória do Pai, que a vontade do Pai se faça nesse mundo através de nós e que o reino dele se faça cada vez mais presente, que mais pessoas venham a conhecê-lo. Então, a primeira parte do Pai Nosso vem a ver com essa realidade de ser filho e de cada vez mais permitir que os sentimentos de Jesus informem o nosso viver e a gente cresça nessa intimidade com o Pai, assim como ele vivia nessa intimidade com o seu Filho Jesus. Somos chamados a viver disso. É uma notícia de grande alegria para a gente, algo muito grande, algo muito profundo. Deus, o Criador, querer ter essa relação de pai para filho com a gente, como ele teve com Jesus. Mas a segunda parte vem a nos lembrar que nós somos criaturas. Então, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui a oração do Pai Nosso nos lembra que nós precisamos de Deus. Para quê? Em primeiro lugar, para ser libertos do mal. Jesus veio para nos livrar do poder de Satanás, para nos arrancar do reino das trevas e para que sejamos colocados no reino do Filho bem-amado. Jesus vem para nos dar a graça, para que a gente possa lutar contra a tentação, para que a gente não caia na tentação, mas que sejamos vitoriosos a cada tentação que a gente encontrar, que a gente vai sendo santificado nessa batalha diária da nossa fé, que é um tema tão importante no tempo da Quaresma, mas não só na Quaresma, na vida. Jesus nos dá a graça para que a gente possa não somente perdoar aqueles que nos ofenderam, mas que a gente possa também ser perdoado. E é nesse ser perdoado por Deus que a gente, recebendo esse amor, a gente recebe a graça também de poder oferecer o perdão aos demais. Porque se a gente não perdoa, a gente não é perdoado. Mas tudo isso vem de que maneira? Tudo isso vem à nossa vida pelo pão nosso.
que é o pão nosso? A gente lembra no Antigo Testamento, existia um pão descido do céu, que era um milagre de Deus, não chamado maná, aonde Deus fazia que chovesse esse pão como se fosse um orvalho, que os israelitas eram chamados a juntar uma porção diária para aquele dia, não para o próximo dia, para que eles pudessem ser alimentados e continuar nessa jornada da escravidão até a terra prometida. Esse maná, em um segundo plano, ele é um tipo, e aqui a palavra tipo, bem qualificada, né? Teologicamente, ela significa o quê? Algo que prefigura, algo que já ilustra outra coisa que apareceria depois na Bíblia, no Novo Testamento, que é o quê? A Eucaristia. Então o maná era o pão dado por Deus, descido do céu, que alimentava os israelitas para sair do lugar de escravidão, para ir para a terra prometida. Aquele pão era o pão do dia, não era o pão do próximo dia, era o pão do dia. Eles tinham uma quantidade para o dia. Se pegassem mais, ficaria podre. Então o que é aquilo? É Deus que é o nosso alimento, que é o nosso sustento nesse dia. Amanhã também será. E eu vivo em fé e confiança e caminho com Deus dia a dia nessa fé. Que Deus está comigo e estará comigo também amanhã e depois de amanhã. Para sempre. Mas no Novo Testamento, a gente vê que esse maná, no Antigo Testamento, era uma imagem do verdadeiro alimento, que é quem? O pão descido do céu, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse pão vem para a gente de que maneira? Ele vem para a gente pela Eucaristia. Ele vem para a gente através dos demais sacramentos, do batismo, da crisma, da unção dos enfermos, da confissão, do matrimônio, do sacerdócio. Esse pão vem para a gente de que maneira também? Bom, Jesus, que é o pão do céu, também é o Verbo. Ele é a palavra encarnada. Então, aqui, o pão nosso de cada dia nos dai hoje é a maneira que Deus vem a nosso ser para nos alimentar, nos fortificar para essa batalha diária da nossa fé, que é esse caminho de santidade. Ele vem para a gente por uma maneira sacramental na igreja, pela Eucaristia e os demais sacramentos. Ele vem também pela graça que Deus dá para a gente a cada momento que a gente vai pedindo ali. A gente chama isso de graças atuais. É uma força, é uma graça que Deus nos dá para a gente poder não cair na tentação, sermos libertos do mal. Mas tudo isso está conectado com essa realidade também de que Jesus é nosso alimento. Eu preciso me alimentar de Jesus na Eucaristia, na palavra, nos sacramentos e na oração. E aqui aqui já concluindo esse primeiro vídeo, a gente vê que para a oração ser verdadeiramente oração e ser oração cristã, ela precisa de ser vivida, ela precisa ser uma oração relacional, de filho para pai, de pai para filho, uma oração que vai cada vez mais nos formando, nos dando os pensamentos e desejos de Jesus, e uma oração que também engloba uma maneira de viver cristã, ou seja, para eu rezar, eu preciso ser cristão de verdade. Não basta somente eu rezar no meu quarto, sozinho, desconectado de toda outra realidade. Para eu poder rezar, o Pai Nosso precisa ser rezado também com o pão nosso. Então, para eu rezar, eu preciso me alimentar da Eucaristia. Eu preciso receber as graças dos sacramentos. Eu preciso viver essa realidade na missa. E eu preciso rezar e viver tudo isso. Então, a oração cristã é uma oração que engloba toda a vida da pessoa. E ela é fundamentada, ela tem como pilares a realidade litúrgica da igreja, a oração que vem em primeiro lugar, a vida sacramental da igreja e a nossa oração cristã. Sem isso, irmãos e irmãs, a gente está falando de algo que é uma caricatura do que é oração. A gente realmente não decola na vida de oração. A gente realmente não conhece a nossa fé e não conhecemos as profundezas de Deus. Então, a oração do Pai Nosso nos ensina essa realidade, que nós precisamos rezar como filhos de Deus, cada vez mais formados à imagem e à semelhança de Jesus, que acontece como? Quando a gente nos permite viver a totalidade da nossa fé. De toda a realidade sacramental da igreja, a vida litúrgica da igreja e a nossa vida de comprometimento de oração e vida em Cristo. E é isso que a gente vai tocar nesses próximos vídeos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.